Olá, eu sou o professor Vanderlei Júnior e hoje vamos abordar o tema energia mecânica. A primeira coisa que a gente vai fazer é definir energia mecânica. Energia mecânica comumente é definida como a capacidade de um corpo de realizar trabalho. Se a gente lembrar que trabalho que ocorre quando uma força tem deslocamento na reta de sua aplicação, nós vemos o rapaz levantando o martelo, descendo o martelo e batendo com o martelo no prego de forma a enfiá-lo na madeira. Observem que em todas essas ações a gente tem forças que possuem deslocamento em sua direção. Então, em todas essas situações, eu tenho realização de trabalho. Em todas essas situações, eu tenho o que eu chamo de energia mecânica. Então, vamos prestar atenção nesse primeiro vídeo. As técnicas de Jura, a massagem do tapa. Choque de realidade. Porque não toma o lúdico, volta com a tua realidade. Por quê? Porque eu te dou fantasia, porque a pessoa precisa de fantasia e eu te volto com um choque de realidade, que nós precisamos desses 3 pontos. Uma vez, Flamengo até morrer. Tá ótimo, querido. Vocês viram que o rapaz dá uns tapinhas na cara do jogador. Esse tapinha não tem um efeito grande e eu quero que vocês observem que a velocidade das mãos do massagista também é pequena. Agora vamos ver esse próximo vídeo. Vocês devem ter observado que nesse segundo vídeo o efeito do tapa é muito maior. Aí eu pergunto para vocês, em termos de movimento, em termos de velocidade, qual é a diferença do tapa dado na primeira situação e na segunda? Porque a gente sabe que o efeito do tapa nessa segunda situação é muito maior, ele provoca maior deformação do rosto, ele provoca maior deslocamento. Daí eu pergunto para vocês, em termos de movimento, o que a gente pode falar? Se você prestou atenção nos vídeos, você vai ver que na segunda situação em que o efeito da força é maior, as mãos dos rapazes têm muito maior velocidade. Para a gente entender melhor o que eu estou querendo dizer, vamos observar essa figura. Na primeira situação, à esquerda, o rapaz equilibra um vaso em sua testa. Na segunda situação, o mesmo vaso cai de uma determinada altura na cabeça do rapaz. Eu pergunto para vocês, em quais das situações o efeito do peso do vaso sobre a cabeça do rapaz vai ser maior? Não precisa de muito, né? Você deve ter falado, na segunda situação ele vai machucar muito mais. Agora, se o peso do vaso é o mesmo, o que tem de diferente da primeira para a segunda situação? Na primeira situação, o vaso está em repouso. Na segunda situação, o vaso tem velocidade, tem movimento. Ou seja, ter velocidade aumenta o efeito do peso do vaso sobre a cabeça do rapaz. Então, se o efeito é representado pela energia mecânica, a gente tem que ver que existe uma relação entre velocidade e energia mecânica. A gente tem que, quem vai pela primeira vez abordar, fazer uma abordagem sobre esse efeito devido à velocidade do corpo, é Leibniz, é um contemporâneo de Newton e até hoje disputa com ele a autoria do cálculo diferencial. Algumas pessoas, na Inglaterra o pessoal fala que é Newton, né? Nos Estados Unidos o pessoal fala que é Leibniz, ou Leibniz, depende de quem está falando.
ele vai trazer o conceito de força viva e força morta. O vaso que estava caindo na cabeça do rapaz, ele é dotado de força viva, por isso ele tem uma maior ação, ele é capaz de fazer um efeito maior. E o outro que estava apoiado na cabeça dele tinha uma força morta. Então, é fato que estar em movimento, ou seja, possuir velocidade, implica em possuir energia, que a gente vai falar que é uma energia graças ao movimento, uma energia de movimento. Essa é a parte da energia mecânica que, devido ao corpo estar em movimento, recebe o nome de energia cinética. Agora a gente vai fazer 2 experimentos de pensamento, onde a gente vai tentar identificar de quais grandezas depende a energia cinética. Então, observe essa primeira situação em que um carro colide com a traseira do outro. Suponha que essa situação acontecesse de 2 formas. Primeiro, com um carro econômico batendo na traseira do carro verdinho, e na segunda situação, um caminhão batendo na traseira do verdinho. Os dois a 60 km por hora. Se eu perguntar para vocês, qual deles provoca maior estrago? Qual deles eu tenho maior efeito da ação do choque, da força que o que está batendo faz sobre o verdinho? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, vocês devem ter respondido que, na segunda situação, o caminhão provoca muito maior estrago, ele faz muito mais deformação, ou seja, eu tenho muito maior energia. Isso porque, apesar de estar na mesma velocidade, o que tiver menor energia de movimento é aquele que tem menor massa, enquanto que tem maior massa tem maior energia de movimento. Então, uma primeira coisa que a gente descobre, essa energia de movimento depende da massa do corpo. Quanto maior a massa, maior a energia movimento desse corpo. Como a gente chamou de energia em movimento a energia cinética, a gente fala que a energia cinética é proporcional à massa, ou seja, maior massa, maior energia cinética. E a segunda característica, a segunda grandeza da qual a energia cinética depende, vai estar relacionada à velocidade. Mas de que forma? Eu vou pedir para que vocês prestem atenção na simulação desse efeito. Imagina que um carro V bate em uma árvore e consegue derrubá-la. Então eu vou falar que com a velocidade V, esse carro é capaz de derrubar, produz o efeito de derrubar uma árvore. Se eu dobrar a velocidade desse carro, quantas árvores ele teoricamente é capaz de derrubar? 1, 2, 3, 4. Se eu triplicar a velocidade, quantas árvores esse carro é capaz de derrubar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá ficando fácil, tá começando a perceber, né? Se eu tiver o quádruplo da velocidade, esse carro vai ser capaz de derrubar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 árvores. Então, quando a velocidade é V, eu derrubo uma. Quando é 2V, derrubo 4. Quando é 3V, derrubo 9. E quando é 4V, derrubo 16 árvores. Qual que é a conclusão que a gente chega? Que ao mudar a velocidade é proporcional à energia cinética, a energia que provoca aí a derrubada das árvores. Mas não é diretamente proporcional. Quando eu tenho o dobro da velocidade, eu consigo derrubar 2 elevado ao quadrado árvores. Quando eu tenho o triplo da velocidade, eu sou capaz de derrubar 3 elevado ao quadrado árvores, ou seja, a gente tem que a energia cinética é proporcional ao quadrado da velocidade desse móvel. Bom, nós vimos então que a energia cinética é proporcional à massa e que a energia cinética é proporcional à velocidade ao quadrado. Então a gente pode falar que a energia cinética é proporcional à massa vezes a velocidade ao quadrado. Para que eu possa tirar esse proporcional e colocar uma igualdade, eu tenho que colocar uma constante aqui. Essa constante é justamente o 1 sobre 2, é o meio. Então a energia cinética é meio de mv2.
onde a massa é dada em quilogramas, a velocidade é dada em metros por segundo, e a energia cinética tem a mesma unidade do trabalho, que é o joule. Bom, se vocês quiserem saber de onde apareceu esse sub-2, eu vou pedir para vocês consultarem aí a internet, consultarem os livros e trazer para a gente no próximo encontro. Tudo bem? Um carro de massa 8 vezes 10 ao quadrado quilogramas bate num poste a 72 km por hora, ou seja, 20 metros por segundo. Qual a sua energia cinética imediatamente antes da colisão? Então, energia cinética é mv2 sobre 2. Vai ser a massa, 8 vezes 10 ao quadrado, vezes a velocidade, 20 metros por segundo ao quadrado, sobre 2. A gente vai ter que isso vai dar 800 vezes 400 sobre 2, e dá 160 mil joules, ou energia cinética 160 quilojoules. Tudo bem? Olha essa questão. Quando a velocidade de um móvel duplica sua energia cinética, vamos olhar para a fórmula de energia cinética? Observa que a energia cinética é proporcional ao quadrado da velocidade. Se a velocidade duplica, a energia cinética vai ficar 2 ao quadrado, ou seja, 4 vezes maior. Resposta letra E. Mas vamos fazer isso bonitinho, matematicamente? Eu vou chamar de energia cinética linha a nova energia cinética, que é massa vezes 2v ao quadrado sobre 2, porque a velocidade duplicou. A energia cinética vai ficar m vezes 4v ao quadrado sobre 2. A energia cinética vai ficar 4 vezes mv2 sobre 2. Você vai falar, por que você não simplificou? Por causa disso aqui, ó, eu quero que vocês enxerguem que isso aqui é a energia cinética antiga. Ou então a energia cinética linha, a nova energia cinética, é 4 vezes a energia cinética antiga. Tudo bem, gente? Bom, e como que a gente relaciona trabalho e energia cinética? Suponha que eu tenho um carro com uma velocidade V0 submetido a uma força constante FR. Como essa força é constante, a força produz aceleração e esse carro vai subir sua velocidade, vai variar sua velocidade para uma velocidade V, percorrendo para isso um deslocamento ΔS. A gente vai precisar lembrar de duas coisas aqui. A primeira, a equação do Torricelli, que fala que a velocidade dele ao final, ao quadrado, é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes deslocamento. E a gente vai precisar da segunda lei de Newton, que fala que a força resultante é massa vezes aceleração. Então vamos pensar. Eu tenho a equação de Torricelli. Se eu quiser colocar a aceleração em evidência, eu vou passar o V para lá, vai passar subtraindo. V2 menos V02 é igual a 2A ΔS. Se eu deixar o A sozinho, passo 2 ΔS para o outro lado e a gente tem que a variação de velocidade é igual sobre 2 ΔS a aceleração. Agora vamos para a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Se eu substituir a aceleração por V2 menos V02 sobre 2 ΔS, a gente vai ficar com força resultante é M, V2 menos V02 sobre 2 ΔS. Eu vou pegar esse ΔS e passar para o outro lado, multiplicando a força. Então, a gente vai ter que força resultante vezes ΔS é igual a M sobre 2, V2 menos V02. Gente, força vezes deslocamento é o que a gente chama de trabalho. mv2 sobre 2 é a energia cinética final e mv02 sobre 2 energia cinética inicial. Então a gente pode falar que o trabalho é igual à variação de energia cinética. Lembra quando a gente estava estudando o trabalho? Faz sentido isso? Faz! Lembra quando a gente estava estudando que eu falei para vocês que o trabalho é uma forma de colocar ou tirar a energia do sistema? Aí você tem um exemplo, eu estou falando, olha, se eu tinha uma energia de movimento inicial e outra final, se ela aumentou, o trabalho é justamente o quanto aumentou. Se ela diminuiu, o trabalho é justamente o quanto diminuiu.
Isso é chamado de teorema da energia cinética. Vamos fazer um exemplo para ver? Uma caixa de 20 kg é arrastada pelo chão a partir do repouso por uma força horizontal de 100 newtons. A força de atrito vale 20 newtons. Qual a energia cinética da caixa depois de 2 metros do percurso? Então o rapaz vai empurrar a caixa. Quem são as forças que atuam na caixa? O peso anormal, a força que ele faz e a força de atrito. Observa que o peso anula o normal. Então a força resultante vai ser a força F menos a força de atrito. Em outras palavras, vai ser 100 newtons, que é a força horizontal, menos 20 newtons, que é a força de atrito. E a gente descobre que a força resultante é de 80 newtons. Bom, se a força resultante é de 80 newtons, eu tenho que o trabalho vai ser força resultante vezes deslocamento, ou seja, força resultante 80 vezes 2 vai dar 160 joules. Bom, mas e para eu calcular a energia cinética? Agora, eu sei que o trabalho é igual à variação da energia cinética, que é a energia cinética final menos inicial. Como a caixa saiu do repouso, a energia cinética inicial dela é zero. Então, 160 vai ser igual à energia cinética final, ou a energia cinética final dela vai ser de 160 joules. Bom, gente, então a gente fechou aí nossa discussão sobre a energia mecânica, a parte da energia mecânica chamada de energia cinética, que todo corpo que tem velocidade em relação ao referencial tem energia cinética nesse referencial. Agora, vamos para a segunda parte, vamos ver qual que é o outro tipo de energia mecânica que existe. Vocês já devem ter ouvido frases como: esse jogador tem muito potencial, essa cidade tem um potencial turístico, ele é um médico em potencial. O que significa a palavra potencial? Potencial é algo que a pessoa tem e que ainda não desenvolveu, que ainda pode vir a desenvolver, né? E vai ser justamente o Carnot, que é um físico importante na discussão das máquinas térmicas que os alunos fazem no segundo ano. Ele vai trazer a ideia de força viva latente. O que é uma força viva latente? É aquela força que ela está embutida no corpo, armazenada no corpo, que pode vir gerar movimento em qualquer momento. Essa força viva latente é chamada de energia potencial. Então, quando você levanta, por exemplo, um corpo numa determinada altura, ele está em repouso, ele não está em movimento. Só que se você soltar, ele vai começar a cair e se mover. Então eu falo que essa energia está armazenada nele e apesar de não ser movimento, ela pode gerar movimento. Essa energia é chamada de energia potencial. Como a energia mecânica é a capacidade de realizar trabalho, apesar do corpo estar parado, o corpo tem a potencialidade de realizar uma ação. Então a gente fala que as duas situações em que a gente tem energia potencial pode ser quando esse corpo está dentro de um campo de força. A gente está vendo aí o bichinho pendurado pelo rabo aí, e a gente fala que quando o campo de força, o campo gravitacional que transfere energia para esse sistema, ele é chamado de energia potencial gravitacional. Quando o que ocorre, a energia transferida para o corpo através de um elástico, essa energia potencial é chamada de energia potencial elástica. Vamos calcular, vamos ver como que a gente calcula a energia potencial gravitacional. A gente já viu o trabalho da força-peso. E quando a gente viu o trabalho da força-peso, eu falei para vocês que o trabalho da força-peso tem a mesma relação matemática que a energia potencial gravitacional. Então vamos lá, suponha que eu tenho uma altura de referência. Quando eu estiver falando de energia potencial gravitacional, é essencial que eu sempre marque ao nível de referência. E eu tenho uma altura H. A energia potencial gravitacional, o trabalho realizado é força vezes deslocamento. Aí vai ser a força, o peso, vezes a altura. Como eu sei que peso é igual a massa vezes gravidade, eu posso escrever o peso
vezes altura, como massa vezes gravidade vezes altura, onde massa é dada em quilogramas, a gravidade em metros por segundo ao quadrado e a altura em metros, sendo a energia potencial gravitacional em joules. Agora, energia potencial elástica, tal qual, ela tem igual o módulo do trabalho realizado pela força elástica. Então, se a gente tinha uma mola deformada, energia potencial elástica, lembra que a gente pegou aquele gráfico de força não constante, achou a área era num triângulo, por isso que a gente teve o sobre 2. Então, da potencial elástica, a gente tem que a energia potencial vai ser Kx2 sobre 2, onde K em newtons por metro, X é dado em metros e energia potencial elástica é dada em joules. Bom, vamos fazer agora alguns exercícios aqui para a gente encerrar nossa discussão de hoje. Um ciclista desce uma ladeira com forte vento contrário ao movimento. Pedalando vigorosamente, ele consegue manter a velocidade constante. Pode-se então afirmar que, primeiro, a energia cinética está aumentando, a energia está diminuindo, a gravitacional aumentando, diminuindo, ficando constante. Olha só, estabeleci o meu nível de referência, eu tenho ali que ele está descendo de uma altura h. A energia cinética, como ele falou que a velocidade é constante, a massa do corpo não muda, a velocidade não muda, então a gente tem que a energia cinética realmente é constante. E a energia potencial? Energia potencial é mgh, observa que ele desce, o valor de H diminui. Se o valor de H diminui, o valor da energia potencial também diminui. Letra D, a energia potencial gravitacional está diminuindo. Uma pedra de 4 kg de massa é colocada em um ponto A 10 metros acima do solo. A pedra é deixada cair livremente até um ponto B, a 4 metros de altura. Quais são, respectivamente, a energia potencial no ponto A, a energia potencial no ponto B e o trabalho realizado sobre a pedra pela força-peso? Olha só, eu sei que a pedra, estabelecido o nível de referência, a pedra está a 10 metros do solo e depois ela vem para 4 metros do solo. Se eu quero calcular a energia potencial em A, basta fazer mgHA. Então a gente vai ter aí um total de 400 joules. Se eu quero calcular a energia potencial em B, eu vou fazer massa vezes gravidade vezes a altura que B em relação ao referencial do solo. Então vai ser 4 vezes 10 vezes 4 metros. Isso vai dar uma energia potencial em B de 160 joules. E o trabalho? Eu só tenho que lembrar que o deslocamento é para baixo e a força para baixo. Então eu tenho um trabalho motor. O trabalho vai ser mg vezes a diferença de altura de A para B, ou 4 vezes 10 vezes 6, 240 joules. Observa, gente, eu calculei o trabalho, mas se eu lembra que a gente falou que a força-peso ela é conservativa. Então, se você vai de um ponto ao outro, não depende da trajetória, só depende da diferença de alturas. Eu quero que vocês observem que o trabalho, a gente calculou o trabalho da força-peso, mas observe que no nível de cima o trabalho era 400 joules e no nível de baixo é de 160 joules. Trabalho a energia potencial. Se você observar a diferença de energia do nível A para o nível B, é exatamente o trabalho realizado. Esse trabalho ele é realizado para transformar a energia potencial, nesse caso, em energia cinética. Uma mola elástica ideal submetida à ação de uma força de intensidade de 10 newtons é deformada de 2 centímetros. A energia elástica armazenada na mola é de... Bom, se a mola está comprimida ou desprendida, ela tem uma energia potencial elástica que é dada por Kx2 sobre 2. Como a gente não tem a constante elástica da mola, eu vou calcular a força elástica, lei de Hooke, força elástica Fe é igual a Kx. Ele disse que a força é 10 newtons e que a distensão é de 0,02 metros. Observe que se eu estou usando newton no sistema internacional, eu tenho que usar a distância em metros e não em centímetros. Então, o nosso K vai ser igual a 10 newtons dividido por 0,02, que dá 500 newtons por
metro. Agora sim, eu consigo calcular a energia potencial elástica. Ela vai ser 500 newtons por metro vezes 0,02 ao quadrado sobre 2. Realizando os cálculos, a gente chega à conclusão que a energia potencial elástica é de 0,1 ou 0,10 joules. Para finalizar, eu quero que vocês olhem esse desenho. O cara vem correndo, ele deforma a barra, se lança e cai. Nessa situação, a gente tem os 3 tipos de energia mecânica que a gente discutiu. Ele corre, quando ele corre, ele tem energia cinética. Quando ele cai ou ele sobe, ele está variando a energia potencial gravitacional. E quando ele deforma a barra que lança ele para frente, a gente tem energia potencial elástica. Então, o que a gente chamou de energia mecânica, capacidade de realizar trabalho, vai ser a soma da cinética mais a potencial gravitacional mais a potencial elástica. O último exercício. Uma bola de 2 kg é chutada para o ar. Sua energia mecânica em relação ao solo vale 50 joules. Qual é a sua velocidade quando está a 5 metros do solo? Bom, gente, quando o cara chuta a bola, no ponto que ela está a 5 metros do solo, a energia mecânica, dado pelo texto da questão, é de 50 joules. Eu não posso esquecer, gente, que a energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial, que pode ser gravitacional ou elástica. Então, eu posso escrever que a energia mecânica é a energia cinética mais a potencial mais elástica. Como eu não tenho deformação nem mola em nenhum ponto aí, eu não tenho potencial elástica. Nossa energia mecânica se resume à energia cinética mais potencial gravitacional, ou seja, mv2 sobre 2 mais mgh. Então, eu tenho energia mecânica 50 vezes, é igual a massa 0,2 vezes a velocidade que eu quero saber ao quadrado sobre 2, mais a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, a gente tem que 0,2 dividido por 2 dá 0,1. 0,2 vezes 10 dá 2 vezes 5, 10. Então, a gente vai ter que 0,1 V2 é igual a 40, ou V2 vai ser, ou V vai ser a raiz quadrada de 400, vai ser 20 metros por segundo. Tudo bem? Então, a gente se vê no próximo encontro. Bons estudos. Eu deixo aí depois as referências das imagens e vídeos que eu utilizei nessa discussão. Um grande abraço a todos. Até mais.